Bom dia. Basicamente, a aula de hoje foi prevista para ser uma revisão e uma pequena continuação de algo que faltou na última aula por conta de um problema técnico que eu tive. E aí eu gravei a aula, né? E o computador travou antes do finalzinho, ficou faltando um final que não aparece no vídeo. E aí hoje eu pretendo colocar novamente uma questão de Enem que eu estava analisando para a gente chegar até a resposta. Mas antes disso, eu queria ver com vocês se conseguiram, se assistiram às últimas aulas, se ou não, se não viram, e só para não sintam-se cobrados em relação a isso, mas é só para eu saber o quanto eu repito, o quanto eu volto, se eu avanço, só para eu ver como é que está isso em vocês, se vocês estão assistindo às aulas gravadas ou não. Quem poderia comentar aí? Eu consegui assistir o segundo link da aula, mas o primeiro ele não estava acessando, tipo, não estava abrindo o vídeo. Aí eu não consegui assistir o primeiro, mas o segundo eu assisti. De papéis sociais e identidade, esse não abriu? O primeiro link que você mandou, eu não sei nem o título, não estava abrindo pra mim. Não sei se alguém conseguiu assistir, mas pra mim não Pra mim estava também abrindo. não estava abrindo. Sério? De papéis sociais e identidades? Ninguém viu essa aula? Assim, eu não consegui ver. Aí eu achei que o segundo vídeo era a mesma coisa do primeiro, porque, não sei, eu acho que é. Não, foram duas aulas diferentes. A que vocês viram então foi sobre a Lei Maria da Penha ou não? Foi. Foi, né? Essa vocês viram. E de papéis sociais e identidade não viram, então. Não deu certo essa aula. Que estranho. Não. Quando copiava o link pra ir pro YouTube, né? Ele dava, tipo, o site inválido, tipo, não existe. Que pena. Tá, então vamos a ele principalmente então. Depois eu vejo o que deu errado com esse link. Deixa eu colocar na tela aqui para vocês. Deixa eu achar um arquivo aqui. Esse aqui. Duas aulas passadas, na aula anterior eu falei sobre Lei Maria da Penha, né? E 2 aulas atrás foi uma aula sobre identidade e papéis sociais. E aí vou repetir então algo do que fiz naquela aula, né? Que seria identidade, né? Esse aqui é um conceito de dicionário, não é um conceito sociológico propriamente, porque essa palavra identidade ela é usada em várias outras áreas do conhecimento, não só na sociologia. Mas identidade é um conjunto de características próprias e exclusivas com o qual se podem diferenciar pessoas, animais, plantas e objetos inanimados uns dos outros, quer diante do conjunto das diversidades, quer ante seus semelhantes. Então, identidade é aquilo que te diferencia dos outros. E aí até recomendo vocês, no vídeo eu tinha recomendado, né? Imaginei que tinham assistido essa aula, a copiarem. Realmente acho que vai ser muito bom para vocês copiarem esse conceito. Tem mais um ali embaixo, recomendo vivamente que o façam. Então, identidade é aquilo que nos diferencia dos outros. E aí eu até lanço uma pergunta, né? Quem é você? Como é que você se diferencia dos outros? Como é que você se identifica? Então, existem inúmeras características sobre você que te diferem das outras pessoas. Não só das outras pessoas, né? Se você olhar em volta, o que tem aí perto de você, existem uma série de características que te diferenciam, inclusive, dos objetos que te cercam. Ou outros seres vivos que tenha por aí, cachorro, gato, passarinho, enfim. Então, identidade é o que te diferencia dos outros. Então, por exemplo, eu sou um ser humano, basicamente, não sou uma cadeira, não sou um computador, não sou uma televisão, não sou um livro, sou um ser humano, sou um ser vivo, isso é parte da minha identidade. Mas não para por aí, né? Existem inúmeros bilhões de outros seres vivos nesse planeta e eu me diferencio deles também por algumas outras características. Então, primeiro, eu sou um ser humano, não sou apenas um ser vivo, me diferencio dos outros seres vivos, me diferencio de outros seres humanos por ser homem, então somos divididos em 2 gêneros, né?
masculino e o feminino. Eu sou do gênero masculino, sou homem. Isso é uma característica que me define também a minha identidade. Mas, além disso, existem outras inúmeras características que me diferem dos outros seres humanos homens. Eu sou brasileiro, sou torcedor do Palmeiras, sou filho, sou irmão, namorado, católico, enfim, são inúmeras outras características que me diferenciam dos outros. Então, se identidade é o conjunto de características próprias e exclusivas com a qual se podem diferenciar pessoas, animais, plantas e objetos, a minha identidade possui uma série de características que me diferenciam dessas outras pessoas, animais, plantas e objetos. Daqui a pouco eu projeto de novo, mas queria deixar essa pergunta um pouco já em aberto, né? Quem é você? Se já fizeram esse exercício de tentar se descrever, se identificar, qual é a sua identidade? Quem é você? Se você tivesse que explicar para alguém quem é você, o que você diria para essa pessoa? Alguém se arrisca? Olha, eu vivo me perguntando quem eu sou, mas eu não sei se eu faria, responderia o mesmo questionamento que eu tenho pra mim e pros outros. Porque o questionamento que eu tenho do que eu sou fica mais pra mim do que pros outros. Porém, eu acho que se alguém perguntasse quem eu sou, eu falaria meu nome, eu acho. Não sei. E acho que é uma característica importante. Várias outras pessoas têm meu nome, mas sei lá, o nome é meu, é uma característica. Legal. E dois pontos interessantes que você coloca. Desculpa. Dois pontos interessantes. Primeiro que a nossa percepção de nós mesmos, ela não é idêntica àquilo que nós manifestamos aos outros, né? Então você tem uma percepção de si mesmo que se você for falar para outras pessoas, você vai utilizar outras palavras, outras expressões, outras características do que aquilo que você pensa de você mesmo, né? E é muito comum que isso aconteça. E sim, é verdade, o nome é uma das grandes características que nos diferenciam das outras pessoas. Embora o nome ele sirva muito mais aos outros do que a nós mesmos, né? Os outros utilizam o nosso nome muito mais do que nós mesmos, né? Normalmente, quando a gente vai se apresentar a alguém, aí você diz o seu nome, né? Mas no dia a dia, dificilmente você fala Ana Letícia. No meu caso, eu não costumo falar o Eberton, são muito mais as outras pessoas que falam o meu nome do que eu mesmo. Eu uso o nome das outras pessoas para me comunicar com elas, né? Mas, de fato, o nome é uma característica importante da nossa identidade. Inclusive, é uma característica cultural também. Por exemplo, aqui no Brasil, o costume, o usual, o comum é utilizar o primeiro nome. Em outros países, principalmente no hemisfério norte, né, Estados Unidos e Europa, o costume, alguns lugares da Europa, na Europa, na verdade, a diversidade é bem grande quanto a isso. Mas em alguns lugares da Europa, Inglaterra, nos Estados Unidos também, o normal é se utilizar o sobrenome da pessoa. Então, em uma escola, em uma universidade nos Estados Unidos, as pessoas vão se tratar pelo seu sobrenome. Então, eu seria o Mister Brasil, a Ana Letícia seria Mrs. Salles, enfim. Lá o costume é utilizar muito mais o sobrenome para as relações sociais de modo geral do que o próprio nome. O nome é algo muito íntimo, é algo que se utiliza pelas pessoas quando já são muito próximas, muito amigas ou familiares, né? Que aí numa família não faria muito sentido utilizar o sobrenome, né? Já que todos têm o mesmo. Então, o nome, enquanto característica identitária, é também algo relevante e que muda de uma sociedade para outra, né? Bem colocado, Ana Letícia. Professor, Pode falar. sim, segundo
Na minha opinião, uma característica que atribui fortemente os seres humanos é a sua forma de raciocinar. Porém, quando chega nessa questão de dar características para si mesmo, eu acho que o que vale constatar, na minha opinião, o que eu constato para mim, às vezes são as experiências que eu convivo e um pouco de niilismo, tem algumas vezes que eu costumo ser niilista, que O às que vezes eu seria acho isso? que Me explica o que é nihilista. niilista é, sim, o termo vem do latim, que significa nada. Aí, por definição, seriam pessoas... Não, é uma forma de pensamento que diz que nada possui um objetivo em específico. Simplesmente Uhum. as coisas acontecem por acontecer. Uhum. Você se identifica com o Mas, niilismo? que? Você se identifica com o niilismo? Sim, tem algumas vezes que sim, tem outras vezes que não. Mas, assim, quando uma pessoa me pergunta quem eu sou, aí eu falo o meu nome, né? Só isso. Legal. Particularmente, não me identifico com essa corrente filosófica, né? O niilismo, essa tendência a acreditar que as coisas não têm um propósito, vem muito do Nietzsche, né? Para quem gosta de estudar assuntos mais complexos, mais filosóficos, eu não gosto muito do Nietzsche, mas, de fato, existe esse pensamento está entre nós, né? Tem muitas pessoas que mesmo que nunca tenham ouvido falar de Nietzsche, elas se identificam de alguma forma com as coisas que ele escreveu. Eu, particularmente, eu enxergo muito propósito nas coisas. Então, é uma visão cristã mesmo, da minha formação cristã. Então, quando eu penso em mim, quando eu penso nas outras, eu vejo que há uma finalidade última, um fim último, né? Existe um propósito na minha criação. A minha vida, ela não é sem propósito, ela não é um acaso, não é fruto do destino, não é um acidente astronômico, né? E um cometa se chocou com um planeta e de repente surgiu água e daqui a pouco tem vida. Não é a minha forma de pensar, não me identifico com isso. Para mim existe propósito, né? Existe uma visão cosmológica, uma visão de Deus mesmo, que está por trás de todas essas coisas e não as deixa sem finalidade. Existe finalidade na existência humana. Essa é a minha concepção, né? Mas sim, se estamos falando de identidade, a finalidade é algo muito importante, né? Para as perguntas que a humanidade se faz desde sempre, né? Não só o quem sou eu, mas de onde vim, para onde vou, são as perguntas que dão origem à própria filosofia, né? Mas eu queria ainda tentar instigar um pouco mais, né? Se você fosse se descrever para além do seu nome, que mais que você falaria ou escreveria? Que outras coisas há em você que te definem, que fazem você ser você, além de seu nome? Eu sou uma forma de vida baseada em carbono. Forma de vida baseada em carbono, mas Meu existem DNA, inúmeras Boa. outras, né? Isso ainda está muito amplo. Eu quero mais específico. Que outras características te diferenciam das outras formas de vida baseadas em carbono? o meu DNA carrega um material genético diferente. Ok, de fato não tem como ser mais específico que o DNA, né? Ele é único. Que outras coisas, além do DNA, te fazem ser você? E aí a gente pode sair um pouco do campo biológico, né? E entrar no campo cultural, sociológico. Quais são as coisas que te diferenciam de outras pessoas? Nacionalidade, cultura, Isso, mania, isso. costumes da pessoa. Isso, tudo isso define você, mas ainda está um pouco abstrato, genérico, né? Ah, é,
Existem milhões de outros brasileiros que têm família, e mesmo se a gente reduzir mais a localidade, né, que nasceram no Distrito Federal, que estudam no colégio, sabe, mesmo assim ainda abarca muita gente, né? Por exemplo, o que te diferencia dos seus outros colegas de turma? A minha religião, meu pensamento, meu gosto, A minha cara. sei lá. É verdade. O Você. rosto, isso, agora sim, agora chegamos em algo que eu não tinha pensado, inclusive, mas agora chegamos em algo. O rosto, de fato, é uma parte importantíssima da nossa identidade, né? Nos diferencia dos outros. E não é à toa que tantas pessoas se preocupam tanto com o próprio rosto, com a própria imagem, né? Porque é aquilo que vai diferenciá-la dos demais. Então, embora eu não seja, eu esteja mais para o desleixo do que para a preocupação, né? Com a minha imagem, com o meu rosto, mas de fato, o nosso rosto é fundamental. Não só o rosto, né? Mas o corpo de modo geral. Então, por isso tantas coisas voltadas, né? Para a roupa que vestimos, a maquiagem, no caso mais das mulheres, enfim, outras características físicas, né? Tênis, corte de cabelo, tantas pessoas que se preocupam, né, tanto com o seu cabelo, enfim, são coisas que estão ligadas à nossa identidade, nos ajudam a diferenciar dos demais. Ótimo, gostei Pior que muito é disso. engraçado que, tipo, quando vamos dizer, você tá procurando alguém na rua, tipo, você se perdeu, vamos dizer, aí você tá procurando alguém na rua que você conhece, e aí você fala, tipo, você viu uma tal pessoa, baixinha, essas coisas, a gente descreve a pessoa fisicamente. Então, Legal, legal. realmente tá certo. De fato, de fato. Então, o nosso corpo, né? O nosso corpo é a forma, é a expressão mais visível da nossa identidade, né? Nosso corpo expressa a nossa identidade de alguma forma. Inclusive, buscamos moldar o nosso corpo à nossa identidade, que é algo subjetivo, né? Que está dentro da nossa cabeça. Então, a escolha das roupas que usamos, piercings, tatuagens, cortes de cabelo, por exemplo. Se você vai na UNB, é muito visível como as pessoas de lá, elas têm, fisicamente, elas são de certo modo, diferente do que a gente está acostumado. Então, quando eu ando pelos corredores da UNB, ali perto do CA, do Centro Acadêmico de Serviço Social, ou então do próprio Centro Acadêmico de Antropologia, né, que era o lugar que eu frequentava, eu vejo pessoas muito diferentes das pessoas com as quais eu convivo atualmente, né? Eu tenho pouco contato com as pessoas que eu conheci na UNB, e fisicamente elas eram muito diferentes, né? Então, o nosso corpo, ele expressa algo que está dentro de nós. Então, sei lá, o estilo de se vestir, as tatuagens que você usa, essas coisas, elas expressam também a sua identidade, é o seu corpo expressando sua identidade. Legal. Alguém mais sobre isso? Vamos Não, passando, então. Quer falar, Ana? Pode falar. não, eu só tava falando que não, era só pra você não ficar no silêncio. Ah, tá. Obrigado, muito gentil. Vamos passando, então. Aí, relacionado a este conceito de identidade, nós temos um outro conceito que é o de papéis sociais. Papéis sociais. O que são papéis sociais? Funções assumidas pelos sujeitos em cada instância social em que se inserem ao longo da vida. Família, igreja, país, trabalho, estabelecendo relações sociais com os demais. Em cada uma dessas instâncias, ocupam posições com expectativas, deveres e direitos. E aí, repito a minha recomendação de que anotem esse conceito. Se eu fosse vocês, eu copiaria ele no caderno ou em algum lugar de fácil acesso, para você gravar melhor essas coisas na sua cabeça. Então, tá bom, li aqui um monte de coisa, e o que é um papel social, né? A chave aqui é essa palavra, papéis.
E aí, pensem mesmo nos atores e atrizes. Eles interpretam papéis. Eles leem um roteiro e interpretam papéis. Eles assumem personagens. E a sociologia está nos dizendo que a nossa vida, de certa forma, ela se assemelha a essas atrizes e esses atores. Nós também interpretamos papéis em sociedade, mas não se sintam hipócritas, não achem que eu os estou acusando de hipocrisia, de que são duas caras, de que... Enfim, não é isso que a sociologia está dizendo. O que ela está dizendo é que nós assumimos funções de acordo com o local e com as pessoas com as quais estamos. Então, aquilo que você faz na escola, sentado numa carteira de sala de aula, é diferente daquilo que você faz quando está em outros ambientes. Então, ali na escola, você assume um papel de aluno, você deve ser respeitoso com os professores, você tem deveres a cumprir, né, de obediência, de tarefas escolares, de trabalhos. Você tem expectativas sobre você, que você estude, que você se prepare, enfim. Você tem direitos também, você tem direito a uma boa aula, você tem direito a descanso, que nós chamamos de intervalo ou de recreio, dependendo da escola. Então, quando esses direitos não são respeitados, você tem o direito de exigir que eles sejam respeitados. Então, enquanto no seu papel social de estudante, todas essas coisas estão acontecendo ali, né? Quando você, sei lá, o professor saiu de sala, o seu papel social, as suas expectativas, deveres e direitos, de alguma forma, elas sofrem alguma alteração. Você está ali com os mesmos estudantes que estava antes, mas sem a figura do professor, algo já muda. Você já fica mais descontraído, já sai um pouco da posição de estudante para assumir a posição de amigo, ou a posição de inimigo, né? Porque tem gente que fica de briguinha, de intriga um com o outro, e evita fazer isso na frente do professor, mas quando ele está de costa, as coisas acontecem, a gente sabe disso. Então, quando você está lá com a sua família, sentado num restaurante, você assume um papel de filho, daquele que obedece aos pais, enfim, daquele que está sujeito ali à autoridade dos seus pais. Se você está sentado na mesma mesa de restaurante, na mesma cadeira, só que em vez de estar com seus pais, está com seus amigos, numa pizzaria, por exemplo, o seu papel já é outro. Você já vai ter atitudes muito diferentes daquelas que você teve ou teria se fossem os seus pais ali. Então, em cada instância social, nós assumimos um papel social com expectativas, direitos e deveres. Alguém quer comentar algo sobre isso? Que eu tenho uma revisão breve sobre a Lei Maria da Penha para fazer também, que foi a aula da semana passada. Sobre papéis sociais, algum comentário? As pessoas vivem querendo mudar os seus papéis sociais. As pessoas vivem querendo mudar os seus papéis sociais. Desenrola um pouco a ideia. Como assim? Tipo, as pessoas querem fazer uma coisa que elas meio que, tipo, ou não fazem ou que não dá certo. Vamos dizer assim. Tipo, a minha mãe. Minha mãe vive falando que é minha amiga, mas quando eu coloco ela na posição de amiga, ela fica na posição de mãe. Eu não entendo isso. Legal, bom exemplo. Os papéis sociais de mãe e amiga talvez estejam pouco claros, não só para você, mas também para ela, né? Então, ela ainda tem dificuldade de identificar quando ela deve assumir o papel social de mãe e quando ela deve assumir o papel social de amiga, né? Legal, um bom exemplo. E é isso, nem sempre os papéis sociais estão claros, né? Nem sempre as expectativas estão claras, porque às vezes você quer uma coisa e as pessoas ao seu redor esperam que você faça outras.
Nem sempre os deveres e os direitos estão bem estabelecidos, isso em casa talvez seja ainda mais comum do que na escola. Na escola, talvez os direitos e deveres sejam mais claros, né? Quando você deixa de fazer alguma coisa, você sabe que está deixando de cumprir algo da escola, digo, né? Que era esperado de você. Em casa, nem sempre isso é tão claro, né? Por exemplo, eu moro aqui com o meu irmão e assim, as tarefas domésticas não são muito bem divididas. Como ele não trabalha e eu sim, normalmente ele assume mais tarefas domésticas do que eu. Mas se ele não passar pano na casa, por exemplo, né, não tem muito jeito de eu cobrá-lo sobre isso. Não é um. Embora eu até espere, tenha a expectativa que ele faça isso, não é um dever estabelecido, né? Não está muito claro quem é que deve, quem é que vai lavar a roupa, quem é que vai passar, quem é que vai limpar a casa, isso não está muito bem definido entre nós. Então, são papéis sociais que não são muito claros, né? E a vida é assim, nem tudo está escrito, previsto num contrato, né? Legal. Bom, vamos à Lei Maria da Penha, então, que foi a aula da semana passada, e aí tive um pequeno problema técnico analisando uma questão do Enem. Primeiro sobre a Lei Maria da Penha, e já que essa aula teve mais gente que conseguiu assistir, queria que vocês comentassem um pouco do que vocês lembram da lei, o que ficou marcado para vocês, ou se não foi nada, e aí eu tento repetir os principais pontos. Por exemplo, o primeiro artigo da lei ele estava definindo para que ela serve, né? E do que trata a Lei Maria da Penha? Não precisa repetir o texto da lei, mas, enfim, o que ficou na cabeça de vocês disso? Para que serve a Lei Maria da Penha? Professor, assim, Não é para eu não vi o proteger as vídeo. mulheres, não, de agressão? Isso. Você consegue falar um pouco mais, Lucas? Para mim, assim, se eu for globalizar tudo isso, para mim é proteger a mulher de agressão, não de, tipo assim, é, é como se fosse mais fechado, como se fosse o feminicídio, só que no caso, como não mata ela, é como se fosse a agressão à mulher só pelo fato dela ser mulher. Para mim é isso que significa Maria da Penha. Para mim. As ideias sobre feminicídio se confundiram um pouco aí com o que é Maria da Penha, mas você estava indo num bom caminho. Então, a Lei Maria da Penha, ela trata sobre violência contra a mulher, mas tem uma pequena correção conceitual aí para vocês ficarem atentos quando forem cobrados em relação à Lei Maria da Penha. É violência contra a mulher em âmbito doméstico. Isso faz diferença na Lei Maria da Penha. O que significa isso em âmbito doméstico? Significa que a violência promovida contra mulheres em ambiente público não é enquadrada na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não está legislando sobre isso, sobre violência em público. Então, na aula eu dei o exemplo, né? Se um cara assalta uma mulher no ônibus, rouba ou furta ali o celular da bolsa dela, isso não é enquadrado na Lei Maria da Penha, pois não é violência doméstica. A Lei Maria da Penha ela está tratando sobre aqueles acontecimentos que tratam de violência dentro de casa ou dentro do âmbito familiar, não necessariamente dentro de casa, mas no âmbito doméstico, não no âmbito público. Isso é importante. E outras duas questões sobre a Lei Maria da Penha. A primeira é que ela se propõe a proteger as mulheres independente das características acidentais dessa mulher. O que significa isso? Então, não importa se a mulher é recém-nascida, criança, adulta, idosa, qualquer idade, a Lei Maria da Penha vai protegê-la. Não importa se a mulher é católica, evangélica, espírita, ateia, umbandista, não importa a religião, a mulher será protegida pela Lei Maria da Penha. Não importa a orientação sexual daquela mulher, se ela é hétero ou homossexual, enfim. Em quaisquer casos de violência contra uma mulher, a Lei Maria da Penha age, né? Ela prevê esses casos.
Então, primeira coisa, violência contra a mulher no âmbito doméstico. Segunda coisa, não importam as características dessa mulher, basta ser mulher para ser amparada pela Lei Maria da Penha. E a terceira característica é que a Lei Maria da Penha, ela prevê violência contra a mulher, não apenas violência física. Vocês lembram disso, de eu falando disso na aula? Não é apenas violência física Sim, que é lembro. enquadrada na Lei Maria da Penha. Vocês lembram quais são os outros tipos de violência? Tem a patrimonial, Material. isso, tem a Tem a, psicológica, tem moral, né? tem a viol- Lança no chat aí. O chat está liberado para vocês? Lança no chat. Meu Deus, um monte de gente falando. Aí eu não consegui distinguir. Escreve no chat aí os outros tipos de violência. Isso, Giovana já colocou a psicológica. A violência psicológica é aquela que afeta a mulher no seu psicológico, né? Então, o marido que pressiona demais a sua mulher, mesmo que não bata nela, ele está cometendo violência psicológica e pode ser denunciado e enquadrado na Lei Maria da Penha, inclusive ser preso por conta disso. Então, a violência moral, né? Que é quando o marido ataca a honra da sua mulher. Por exemplo, inventar que ela está traindo ele, espalhar mentiras da sua esposa para as amigas dela. Isso é violência moral, pode dar cadeia também. Violência psicológica, para ficar mais claro, o marido que xinga, que humilha a mulher, ele pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha mesmo sem ter batido nela. A violência verbal não é enquadrada nesse tipo, né? Isso aí o verbal seria o psicológico. Violência patrimonial, né? Quebrar coisas dentro de casa, esconder documento da mulher para ela não sair de casa, para ela não viajar, por exemplo, é violência patrimonial. E, por último, a violência sexual, né? Muitos homens acreditam que, por estarem casados, eles têm direito sexuais sobre a sua mulher, né? Mas a Lei Maria da Penha prevê isso. Se for contra o consentimento da mulher, mesmo que sejam casados, é crime. É crime e a Lei Maria da Penha pode punir. Já encerrou o tempo aqui da chamada, né? Não vou terminar de analisar a questão do Enem, fica para o comecinho da próxima aula, eu faço isso rapidinho. Então, terminamos por aqui. Vou deixar essa aula gravada, vou mandá-la para vocês também, caso queiram assisti-la novamente, ou os colegas que não estão aqui. Fiquem com Deus, até daqui 2 semanas. Tchau. Tchau, Obrigada professor, Tchau, obrigada. professor, muito obrigada professor, pela aula, foi obrigada. muito boa. Valeu. Explica muito bem. Muita Obrigado. saúde para você. Para vocês também. Obrigado.